Olá, comunidade acadêmica, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o professor Alexandre, coordenador do curso de Biomedicina da Uniplac, e é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando de muito conhecimento e ainda assim trazendo os trabalhos realizados pelos alunos da Biomedicina para somar a ciência brasileira, né? Então, estamos aqui nessa noite para dar início à 24ª Mostra Científica da Uniplac, um evento importantíssimo para a disseminação de conteúdo que os nossos alunos realizam aqui na nossa universidade, né? Então, nesse momento, nós vamos começar com as apresentações dos alunos do curso da Biomedicina. O primeiro trabalho que vai ser apresentado hoje vai ser um trabalho realizado com muito esforço, muito afinco, né? Então, vamos prestar atenção, tirar as nossas dúvidas, né, ao final da apresentação. Então, inicialmente, eu vou chamar o acadêmico, então, Amanda da Rosa de Paula, que vai falar sobre a cultura celular e as suas aplicações na área biomédica. Então, vai lá. Amanda, é com você. Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Amanda da Rosa de Paula. Eu sou acadêmica do curso de Biomedicina da segunda fase e, juntamente com a professora orientadora Sandra Regina de Mello, nós fizemos um projeto sobre cultura celular e suas aplicações na área biomédica. Nós vamos começar aqui com a introdução. Então, o cultivo celular ele se iniciou lá no século XX com Harrison, em 1907. Essa técnica ela foi desenvolvida como um método de estudo. Esse método de estudo ele visou estudar o comportamento das células animais fora do organismo em um ambiente completamente controlado. Ou seja, esse ambiente ele exige muitos cuidados para que não haja nenhum tipo de contaminação. Por isso que no laboratório onde a gente fez as aulas práticas do projeto, a gente utilizou o máximo cuidado possível para não contaminar nenhuma das nossas amostras. Agora falando um pouco sobre o cultivo celular e o que seria ele. Então, o cultivo celular, ele consiste no processo de isolamento e a manutenção e a viabilidade da produção e da proliferação das células de um determinado tecido, seja um tecido de animal ou vegetal. E também tem um sistema in vitro, que ele é constituído de nutrientes essenciais para a sobrevivência da célula. E aquela célula tem que ser extremamente controlada por condições de temperatura, colocando na estufa, alterando o pH, a osmolaridade também. Então, envolve muitos fatores para com que a gente consiga deixar a determinada célula viva. Então, nosso principal objetivo é fornecer uma visão geral das atividades de pesquisas relacionadas às principais vantagens e limitações do emprego de cultura de células eucarióticas in vitro para as atividades e desenvolvimento na área biomédica. Esse é o nosso objetivo. Os nossos métodos, então, é a revisão literária em artigos disponibilizados nas plataformas Cielo, PubMed e ScienceDirect. Nós também utilizamos o laboratório de hemoparasitas e vetores no CAB UDESC para o desenvolvimento das nossas técnicas de cultivo celular. Agora vamos falar um pouco sobre as linhagens das células, linhagens celulares. Então, um dos grandes avanços no cultivo de células se deu através das linhagens celulares. A linhagem celular, então, ela é uma população de células específicas, originadas pelo subcultivo sequencial de uma população de células primárias. Ou seja, tem uma célula primária na qual ela pode ser utilizada para estabelecer um banco com conteúdo uniforme e estocado em um container apropriado sob condições definidas de armazenamento. E a caracterização de uma linhagem, ela vai resultar, então, de um conjunto de dados referentes ao crescimento populacional, à citogenética, à sociabilidade celular, amostras virais, também a identificação de espécies e tecido de origem. E também vale ressaltar aqui que a maioria dos laboratórios, eles utilizam as células cultivadas in vitro para diversas linhagens estocadas em cultivo.
O cultivo também de células, o cultivo de células, ele tem aberto grandes possibilidades de regeneração de tecidos e órgãos com algum tipo de dano biológico, assim, ele regenera. E a biotecnologia, para a produção desses tecidos in vitro, bem como a elaboração de procedimentos que envolvam o reparo da regeneração tecidual in vitro, ela apresenta um notável crescimento ao longo dos séculos, né? O que é uma coisa muito boa. A aplicação na área biomédica. A cultura de células, então, ela é um recurso muito importante, ela vem se tornando, né, um recurso muito importante para a pesquisa biomédica, como também para a área de biotecnologia industrial. E a técnica de cultivo celular in vitro, ela é aplicada numa grande variedade de finalidades, como aqui abaixo, a produção de imunobiológicos e vacinas, desenvolvimento de novos farmacoterápicos, análise de citotoxicidade, de biomateriais, detecção de toxinas, caracterização de modelos biológicos importantes, testes farmacêuticos e muito mais, entende? Então, tem uma vasta gama de variedades e finalidades. Em considerações finais, o conhecimento, então, científico e práticos das técnicas utilizadas em cultivo celular, como uma ferramenta básica de estudo na biologia celular e nas suas aplicações, e nos mais diversos campos de diagnósticos de doenças e genéticas. Pegando um gancho aqui com vocês, eu gostaria muito de comentar sobre o SARS-CoV-2, que a gente viu em um artigo sobre ele. Fala que, basicamente, o novo Covid, né, o SARS-CoV-2, que ele é capaz de infectar os cardiomiócitos, que seriam as células que compõem o músculo do coração. Então, teve um grupo de cientistas que eles estavam testando fármacos em células vero infectadas com o vírus. Ou seja, outra linhagem de células, né, em células vero. E esse processo, então, de obtenção e diferenciação das células humanas primárias é mais trabalhoso e custoso do que a utilização das células imortais, das linhagens de células imortais, normalmente derivadas nos tumores, no caso das células humanas. O SARS-CoV-2, ele infecta um pouco das células das linhagens imortalizadas humanas em comparação às células vero. Então, pessoal, aqui ficam nossas referências. Essas são as nossas referências. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Foi muito legal de trabalhar com a professora Sandra. E foi um projeto onde acrescentou bastante conhecimento. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Pessoal, então a gente fez um videozinho extra, se vocês quiserem continuar vendo. Bem rapidinho. Nós estávamos na sala de cultivo no laboratório do CAV, trocando o meio de cultivo, que a gente tinha visto as células no microscópio, e daí a gente trocou o meio, né? Então, basicamente foi isso. Realmente espero que vocês tenham gostado do projeto, eu realmente gostei bastante. Então, aqui a gente tinha colocado na estufa, demorou mais ou menos de 3 a 5 minutinhos na estufa e a gente voltou pra capela, né? Tem que higienizar bem ali, pra não ocorrer o risco de contaminação. Vou deixar o vídeo rolando. Quero desejar a todos vocês uma boa noite e meus agradecimentos. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Amanda, pela sua apresentação. Lembramos agora, então, que os questionamentos, né, os elogios e tudo mais devem ser feitos aqui no chat, tá? Então, tudo isso vai acontecer sempre ao final, ok? Então, agradecemos a Amanda pela sua apresentação, uma ótima apresentação, e com certeza isso vai somar muito, né, na formação dos nossos acadêmicos e também vai abrir aí o leque de opções para outros cursos também que pretendem, né, que vão utilizar dessa forma de pesquisa, então, como uma possibilidade para pós-graduação, entre outras situações, né? Vamos chamar agora, então, a acadêmica Ana Caroline Santos Silva, que vai falar sobre hantavirose, uma ameaça aos trabalhadores rurais da Serra Catarinense. Vamos lá, Ana, é contigo. Olá, meu nome é Ana Caroline Santos Silva, eu sou acadêmica de biomedicina. O meu tema é hantavirose, uma ameaça aos trabalhadores rurais da Serra Catarinense, orientada pela professora e doutora Rosileia Marinho de Quadros. Introdução. O que é hantavirose? É uma zoonose infecciosa de caráter emergente, cuja infecção em humanos no Brasil se apresenta na forma de síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Em virtude da enfermidade apresentar aumento de caso de letalidade ao longo dos anos no Brasil, é atingido principalmente diversos grupos de trabalhadores, principalmente das zonas rurais de Santa Catarina, segundo o ponto de vista da vigilância epidemiológica. Os roedores, especialmente os silvestres da família Muridae, são os principais reservatórios do vírus. O seu habitat é principalmente perto das plantações, pois se alimentam preferencialmente de frutos e sementes. O vírus é eliminado na grande quantidade na saliva e na urina. O vírus penetra também pela via respiratória, infectando inicialmente as células da mucosa respiratória, passando após para a corrente sanguínea. Com a disseminação, são infectados células endoteliais dos vasos sanguíneos e macrófagos e plaquetas. O período de incubação da doença é aproximadamente de 14, com variação de 42 dias. Os sintomas iniciais são a febre, dor de cabeça no corpo e na região abdominal, sintomas pouco específicos que dificultam o diagnóstico da hantavirose na fase inicial. O objetivo geral do tema é verificar o conhecimento dos estudantes de escolas estaduais de municípios de áreas rurais sobre a hantavirose, sobretudo as formas de transmissões do vírus. Objetivo específico: verificar a reação dos alunos frente à apresentação da doença, como os sintomas e evolução do quadro clínico e os medos que podem ter em relação à saúde de seus familiares que trabalham no campo. Buscar conhecimento sobre a presença de roedores silvestres nas instalações rurais, através de apresentação de figura destes roedores, e buscar, assim, a prevenção. A metodologia, o local e a metodologia aplicada na realização da pesquisa. O estudo será realizado nas escolas estaduais nas cidades de São José do Cerrito, Painel, Palmeiras, São Joaquim e Campo Belo. Serão convidados a participar da pesquisa alunos matriculados no ensino fundamental, a partir do 5º ano, e alunos de ensino médio. Serão aplicados um questionário em relação ao conhecimento sobre a doença e condições que podem contribuir para a transmissão do agente. Posteriormente, será apresentada uma palestra sobre os roedores, sintomas da doença e medidas preventivas para evitar a transmissão do vírus. Após a palestra, serão entregues aos estudantes uma cartilha sobre a hantavirose, produzido pelos autores do projeto, sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia e epidemiologia da enfermidade. Como o projeto se estendeu por 2 anos por conta da pandemia, o ano passado a gente até tentou colocar ele em prática, mas foi bem difícil, por conta que os alunos não estavam tendo aula presencial. E esse ano a gente conseguiu dar um avanço bem grande, a gente conseguiu ir em 3 cidades da região da Mures, aqui perto, e foi conseguido aplicar. Faltam 2 cidades. Os resultados esperados. Espera-se que esse trabalho busque informações sobre a hantavirose nos municípios rurais da Serra Catarinense
e buscar alertar os alunos para que os mesmos possam divulgar a seus familiares sobre a importância na prevenção. Aqui são alguns resultados parciais que a gente conseguiu falar com a Escola de São José do Cerrito, de Painel e de Campo Belo. A maioria dos alunos, quase 80% dos alunos, 90%, eles nunca ouviram falar sobre a doença, não sabem como ela atinge, nem nada do tipo. Aí faltou exatamente a cidade de Palmeira e de São Joaquim. Que os alunos ouviram falar dessas 3 cidades que eu citei, que é São José do Cerrito, Painel e Campo Belo, foi mais ou menos 10% apenas que conhecem a doença ou que já ouviram falar. Algumas referências que foram usadas no trabalho. E é isso, muito obrigada. Então, muito obrigado, Ana Caroline, pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos, os elogios, né, devem ser feitos aqui no chat no final da apresentação, né? E se você está achando legal esse formato de apresentação, se você quer compartilhar com a sua família, com seus amigos, mostrar que você está super inteirado na ciência, então manda o link, compartilhe o link nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam atingidas e que possam também compartilhar desse conhecimento. Convidamos agora, então, o acadêmico Arthur Cevei de Oliveira e Micaela Stefenon Martínez com o trabalho A Importância dos Bloqueadores de Canais de Cálcio no Tratamento da Síndrome de Raynaud. Tá? Então vamos lá, galera, é com vocês. Boa noite, meu nome é Arthur e eu sou estudante de Biomedicina da 2ª fase aqui na Uniplac. Meu nome é Micaela e eu estou no 2º ano de Medicina. Hoje nós vamos realizar uma apresentação sobre a importância dos bloqueadores de canais de cálcio no tratamento da síndrome de Raynaud. Falando um pouco sobre a epidemiologia antes de iniciar a apresentação, a síndrome de Raynaud acontece em cerca de 30 a 40% das mulheres, sendo que é a mais prevalente em adolescentes e jovens adultas até 20 anos. Por conta da alta prevalência dessa síndrome, além da falta de abordagem sobre o assunto, podemos entender a importância dos estudos e pesquisas sobre a síndrome de Raynaud, sendo esse o motivo de nós realizarmos o trabalho sobre esse tema específico. Como palavra-chave para a nossa pesquisa, temos síndrome de Raynaud, BCC, que seria a sigla para bloqueadores de canais de cálcio, e doença arterial periférica. Contextualizando um pouco sobre a síndrome de Raynaud, ela é uma doença arterial periférica caracterizada pelo vasoespasmo episódico de artérias e arteríolas das extremidades dos membros superiores ou inferiores, no caso dos dedos, das mãos ou dos pés. Esses episódios da síndrome geralmente são desencadeados pelo frio ou pelo estresse. Nessa imagem da Sociedade Catarinense de Reumatologia, mostra um episódio da síndrome de Raynaud com a vasoconstrição das artérias e arteríolas das extremidades. Ocorre uma interrupção no fluxo sanguíneo dos dedos, com consequente diminuição na quantidade de oxigênio. Com o fim do episódio, ocorre o retorno do sangue para as extremidades normalmente. Os episódios da síndrome de Raynaud, eles podem ocasionar uma mudança na coloração das extremidades afetadas, nesses dedos, das mãos ou dos pés, né? Essa mudança, ela tem uma cor trifásica e também está visível nessa imagem da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Essa mudança de coloração, então, ela é iniciada pela palidez de cor branca, né, por conta da isquemia nas extremidades afetadas, que é ocasionada pela vasoconstrição. Então, é seguida pela cianose, que seria de coloração azulada, por conta da falta de oxigênio que vai ter nessas extremidades, e culmina em uma coloração vermelha, por causa da volta do fluxo sanguíneo nas extremidades. A síndrome de Raynaud pode ser dividida em síndrome de Raynaud primária, quando não possui causa aparente, e síndrome de Raynaud secundária, quando possui uma causa identificável, sendo que a outra doença ocasiona a síndrome. As principais causas, então, da síndrome de Raynaud secundária seriam a esclerose sistêmica, o lúpus eritematoso sistêmico, o hipotireoidismo, reações a certos medicamentos
a crioglobulinemia e uma doença mista do tecido conjuntivo também. No tratamento da síndrome, seja primária ou secundária, é importante o uso dos bloqueadores de canais de cálcio. Os BCC são uma classe de medicamentos frequentemente prescritos para hipertensão arterial sistêmica, por conta de seus efeitos de vasodilatação. Um dos bloqueadores de canais de cálcio mais utilizados na clínica médica é o amlodipino. Inclusive, um dos artigos que utilizamos para realizar esse trabalho fala exclusivamente sobre o amlodipino. Como dito anteriormente, então, a síndrome de Raynaud primária e secundária, elas são diferentes quando a gente fala da causa delas, mas também é importante caracterizar a diferença entre o tratamento de ambas as síndromes, mesmo que nos dois casos a gente possa utilizar os bloqueadores de canais de cálcio. Por isso, como questão norteadora, traçamos qual é a importância dos bloqueadores de canais de cálcio no tratamento da síndrome de Raynaud primária e secundária. Falando um pouco sobre o objetivo desse trabalho, nós traçamos como objetivo, então, definir a importância do uso dos bloqueadores de canais de cálcio no tratamento da síndrome de Raynaud, seja ela primária ou secundária, e também vamos falar um pouco sobre o mecanismo de ação dessa classe de medicamentos. Como metodologia, realizamos uma revisão de literatura a partir da base de dados PubMed, sendo que os artigos foram lidos na íntegra. Nós utilizamos, então, os descritores síndrome de Raynaud e bloqueadores de canais de cálcio, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Então, a gente definiu 5 artigos para utilizar para fazer esse trabalho. A gente procurou informações nesses artigos para diferenciar os tipos de síndrome de Raynaud, primária e secundária, né? E também para falar sobre a importância do uso dos bloqueadores de canais de cálcio no tratamento dessa síndrome e o mecanismo de ação dos bloqueadores de canais de cálcio. Concluímos que o influxo de cálcio nas fibras musculares lisas das paredes e arteríolas das extremidades afetadas pela síndrome de Raynaud, seja primária ou secundária, é essencial para a contração desses vasos. Falando sobre os bloqueadores de canais de cálcio, o mecanismo de ação dessa classe medicamentosa, eles então vão inibir o influxo de cálcio nessas fibras musculares lisas das artérias e arteríolas, fazendo com que ocorra uma inibição da contração dos vasos e, consequentemente, promovendo a vasodilatação. Utilizando, então, os BCC na síndrome de Raynaud, seja ela primária ou secundária, ocorre uma diminuição da frequência, duração, gravidade, dor e incapacidade relacionada aos episódios da síndrome. Porém, o uso dos bloqueadores de canais de cálcio apresenta maior eficácia no tratamento da síndrome primária. Já na síndrome secundária, os BCC eles amenizam os sinais e sintomas da síndrome, mas é necessário tratar o fator desencadeante para que possa ocorrer a cura. E aqui estão os 5 artigos que utilizamos como referência. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Obrigado ao Arthur, obrigado a Micaela pela apresentação desse trabalho. Então vamos lá. Se você tem algum questionamento, algum elogio, né, alguma sugestão a ser dada, faz aqui no chat, né? Faz aqui nos comentários. E então assim também, né? Se você estiver gostando da nossa amostra científica, se você quer compartilhar esse link com alguém, faz nas suas redes sociais, copia o link, cola, compartilha em todas as redes sociais para que todo mundo seja atingido, né, por esse nosso evento. Tá? Quanto mais pessoas virem, mais informação eles vão ter, certo? Vamos lá, nossa próxima apresentação, então, que vai ser feita um trabalho feito pela Bianca Pisciningusso, também comigo, professor Alexandre, sobre a detecção do coronavírus em superfícies num centro de triagem. Tá? Então vamos lá, Bianca, é contigo. Olá, meu nome é Bianca Pisciningusso, eu sou acadêmica da 8ª fase do curso de Biomedicina da Uniplac, e eu vou falar um pouco referente ao meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre a detecção de coronavírus em superfícies no centro de triagem. Então, falando um pouquinho sobre o surgimento da Covid-19, a primeira vez que o SARS-CoV foi identificado foi no ano de 2002, na China,
onde os pacientes que possuíam SARS-CoV, eles possuíam infecções respiratórias brandas, que eram bem parecidas com o resfriado. E por conta disso, no ano de 2003 foi identificado o último caso de SARS-CoV, e no ano de 2004 essa epidemia global ela tinha sido controlada. A próxima vez que surgiu uma outra espécie do coronavírus foi no ano de 2012. O primeiro país que isso surgiu foi na Arábia Saudita, e era o MERS-CoV. Esse MERS-CoV, os pacientes que possuíam esse vírus, eles possuíam pneumonia, febre, tosse e dispneia. Então, eram sintomas mais severos do que quem possuía o SARS-CoV. Já em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, surgiu o COVID-19, que era o SARS-CoV-2, que é o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Então, devido à sua gravidade e à sua disseminação, em março de 2020, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou o COVID-19 como uma pandemia. Falando um pouquinho sobre a transmissão, então a principal forma de transmissão do vírus, ele se dá através de gotículas disseminadas e aerossóis, e também do contato de superfícies contaminadas. Mesmo tendo uma baixa contaminação, cerca de 5% dessa transmissão pode ocorrer através de fezes de pacientes que estejam com essa doença. Mas falando sobre a superfície, para que a contaminação com alguma superfície contaminada ocorra, a pessoa tem que ter contato com a superfície contaminada e levar sua mão até ao nariz, aos olhos ou à boca. E devido ao coronavírus, então, ele permanecer cerca de horas ou dias também, dependendo da superfície, das condições de ambiente e de umidade, a forma de higienização correta, ela é com sabão e água e sabão, e também com álcool 70 para evitar que essa contaminação aconteça através das superfícies. Então, o coronavírus ele pode permanecer cerca de 3 dias em plástico, 1 dia em papelão, cerca de 4 horas em cobre, e em aerosóis e poeiras ele pode permanecer de 40 minutos a 2 horas e meia. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar coletas em superfícies no centro de triagem da cidade de Lages, para verificar se havia o vírus nas superfícies. E essas coletas elas foram realizadas no dia 8 de maio de 2021, e nesse momento o espectro pandêmico na cidade de Lages era de 21.668 casos positivados desde o início da pandemia, e no momento onde essas coletas foram realizadas, haviam 633 casos ativos no município. Então, as áreas de coleta elas foram escolhidas conforme o local onde havia maior movimentação e os pacientes haviam mais contato, né? Tinham mais contato. Então, essas 10 superfícies foram o bebedouro, que se localizava na recepção, a prancheta, que se localizava na sala de coleta, a retirada de senhas, que era no local externo de espera, O2, que era na sala amarela, onde se encontravam pacientes, a cadeira de coleta, que era na sala de coleta, a cadeira de espera, que era no local externo de espera, o aparelho respiratório, que também era na sala amarela, onde se encontravam pacientes, a caneta da recepção, que era na recepção, o oxímetro, que era na recepção, e o esteto, que era no local onde as consultas eram realizadas. Então, dessas 10 superfícies coletadas, foram realizados 2 tipos de testagem. O por antígeno, que é realizado através de um método de imunofluorescência, e o por PCR, que é o método padrão ouro indicado para a detecção de COVID-19, devido ele identificar uma baixa carga viral já no exame. Então, todas as superfícies testadas pelo método antígeno foram negativas. O bebedouro no PCR, TPCR, continuou negativo, a prancheta foi positivo, a senha foi positivo, o O2 se manteve negativo, assim como a cadeira de coleta, a cadeira de espera foi positivo, o aparelho respiratório foi negativo, a caneta da recepção, o oxímetro e o esteto também positivaram. Então, dessas 10 amostras coletadas, 6 positivaram, indicando que havia a presença de carga viral nessas superfícies, apesar da higienização e devido ao grande fluxo de pacientes que haviam nesse centro de triagem. Muito obrigado, Bianca, pela sua apresentação, uma belíssima apresentação.
Se você tem algum elogio, questionamento, né, quer compartilhar com os seus amigos, coloca os elogios aqui na caixinha e compartilhe esse link com mais pessoas. Coloque em todas as suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, coloque em todos os lugares para que essas informações cheguem a demais pessoas, tá? Então, se você está achando legal esse formato, compartilhe, certo? Vamos convidar agora, então, o nosso próximo apresentador, que vai ser a Jaqueline Ferraz Alves, com o trabalho Revisão das Principais Técnicas de Biologia Molecular. Com certeza, isso aí vai ser bastante importante para a formação, principalmente do pessoal da biomedicina, né? Então, Jaque, é contigo. Boa noite, pessoal. O meu nome é Jaqueline Ferraz Alves. Eu sou estudante da 6ª fase de biomedicina. A minha professora orientadora é a Sandra Regina de Mello. E eu vou estar comentando com vocês uma revisão das principais técnicas da biologia molecular. O estudo da biologia molecular atualmente é muito importante, porque é uma área de maior potencial para a realização de pesquisas na área biomédica. É uma metodologia baseada na amplificação exponencial seletiva de uma região específica do DNA de um organismo. E o seu diagnóstico molecular é representado por técnicas de PCR, reação em cadeia da polimerase. Aqui eu separei, então, as principais técnicas da biologia molecular que eu vou estar comentando com vocês. A primeira é a extração de RNA, a segunda, a reação de transcrição reversa, a terceira, PCR, e a quarta, eletroforese em gel de agarose. A extração de RNA fornece informações importantes sobre a expressão gênica, mas para que isso ocorra, é necessário que seja feita uma purificação eficaz do RNA, mantendo a sua integridade e qualidade. Os métodos para o isolamento de RNA baseiam-se na lise e na desnaturização das células, que permitem a liberação dos ácidos nucleicos totais e na presença de inibidores que impedem a ação de RNases. A reação de transcrição reversa, ela possui como molde inicial a molécula de RNA que gera uma cDNA. Após a obtenção desse cDNA, uma parte dessa amostra é utilizada para a reação de amplificação por PCR. Para a síntese do cDNA, é necessário o molde de RNA mensageiros, os DNTPs, a enzima transcriptase reversa e também os primers. A técnica da reação em cadeia da polimerase utiliza uma enzima chamada DNA polimerase, que é capaz de produzir várias cópias de moléculas de fita dupla de um DNA e envolve a repetição de um ciclo com 3 etapas: a desnaturação, anelamento e síntese. Essa técnica é considerada sensível e específica e tornou possível a análise e detecção do DNA de qualquer organismo, mesmo a partir de pequenas quantidades. E por fim, eletroforese em gel, ela é uma técnica molecular que permite a visualização do DNA pela separação de moléculas com base no seu tamanho através de um campo elétrico. Neste método, o DNA ele é aplicado em um gel formado por um polímero e um tampão. E no gel de agarose são utilizados corantes de brometo de etídio, gel red e cybergreen, que permite a visualização do DNA quando exposto à luz ultravioleta. E o gel de poliacrilamida é corado com nitrato de prata, que forma a coloração preta em contato com o DNA. E aqui, então, eu trouxe para representar algumas imagens que demonstram o processo dessas técnicas. Aqui tem, então, a extração de RNA, a reação de transcrição reversa, RT-PCR. Aqui a gente pode estar até citando um exemplo atual do COVID. Através dessa técnica foi possível realizar um exame, RT-PCR, que dá para descobrir se a pessoa está com o vírus do COVID ou não. Reação em cadeia de polimerase. E, por fim, eletroforese em gel de agarose. Aqui eu deixei as referências da minha apresentação.
E eu deixo o meu agradecimento ao UniEdu, ao governo de Santa Catarina e também ao CAV-UDESC, que disponibilizou o laboratório de bioquímica de hemoparasitos e vetores para que eu possa estar realizando essas técnicas da biologia molecular. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima! Muito obrigado, Jaqueline, pela sua apresentação. Foi uma ótima apresentação. Com certeza vem somar muito com a nossa formação, né? Biologia molecular é um assunto muito importante e que está envolvido principalmente agora, né? Depois de uma pandemia, a gente está entendendo muito mais as questões da biologia molecular. Então, parabéns e muito obrigado pela sua apresentação. Pessoal, se vocês têm algum elogio, alguma crítica, alguma pergunta a ser feita para a Jaqueline, faz aqui nos comentários, tá? E também, assim, se você estiver gostando, compartilhe o link nas suas redes sociais e manda para aquelas pessoas que precisam saber sobre tudo que está acontecendo na ciência nesse momento, tá? De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, e chamava bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada por senhor ainda. Minha velhinha, que era flor dos cativeiros, foi interno da família dos Candinga. No mesmo dia em que levaram a minha preta, me botaram nas grietas, que é pra morte eu não fugir. E desde então o preto velho apertou, ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabel as alforrias, percorri mais 15 dias, mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve-se a Isabel, quero ver se tá no céu minha véia, meu amor. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer simplesmente amor. Você, meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro.
para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou. A correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passar, céu azul se apresentou lá na beira da estrada. Vem vindo meu amor, vem vindo meu amor, vem vindo meu amor, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria e muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Seu poeta é o que sonhou que vai ser real. Vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Vem polícia, vem a milícia, ali feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver um sonho teimoso um dia se realizar.
Eu quero ver. Passando então para a nossa próxima apresentação, nós vamos chamar então a Giovana Fernandes Oliveira Valtric, com o trabalho intitulado Revisão Sistemática da Importância da Pesquisa de Streptococcus agalacti em gestantes entre a 35ª e 37ª semana. Vamos lá, Giovana, é contigo. Então, boa noite, meu nome é Giovana, eu sou da 8ª fase de Biomedicina e eu vou apresentar o projeto do meu TCC, que é uma revisão sistemática da importância da pesquisa de Streptococcus agalacti em gestantes entre a 35ª e 37ª semana de gestação. O meu orientador é o professor Alexandre Lemos. Então, falando um pouquinho do patógeno, que é o Streptococcus agalacti, ele é um estreptococo do grupo B. Ele faz parte da microbiota de membranas e mucosas dos seres humanos e animais, colonizando principalmente os tratos intestinal e geniturinário. Ele, falando no geral, ele é o streptococo ele pode se apresentar de duas maneiras, que é isolados ou em grupo. Esse gênero é composto por cocos gram-positivos, esféricos, que se dividem de maneira que formam arranjos em cadeias, podendo ser cadeias longas ou cadeias curtas, e também em pares durante seu crescimento. Ele também pode ser dividido em grupos antigênicos com base num carboidrato, que é o carboidrato C, que é presente na parede celular do micro-organismo. Esses grupos são chamados de grupos de Lancefield e são identificados pelas letras do alfabeto. O streptococo, que pertence ao grupo A, ele tem uma substância antigênica igual ao do carboidrato à parede celular. Já os do grupo B possuem um carboidrato diferente. O streptococo agalacti é um streptococo que pertence ao grupo B, e ele é gram-positivo, ele forma cadeias curtas em amostras clínicas e cadeias mais longas quando eles são semeados em cultura. Quando ele é associado aos seres humanos, esse micro-organismo habita, a maioria das vezes, o trato gastrointestinal inferior e o trato genital feminino, como eu já citei. Ele pode colonizar a região genital de 1/3 das mulheres de maneira crônica ou intermitente. A relevância médica e clínica desse micro-organismo está na contaminação de neonatos, uma vez que o streptococo penetra e sobrevive no interior de célula humana, ajudando, assim, a bactéria a passar as barreiras do sistema imune. Então, já existem evidências de que a mesma pode penetrar na cavidade amniótica através da placenta íntegra. Então, por isso que é bem perigoso, por causa da questão da gravidez e dos neonatos, né?
Falando mais especificamente da infecção na gravidez, a frequência dessa colonização, ela é variável durante a gravidez, porque ela está relacionada com vários fatores, sejam esses fatores culturais, socioculturais, culturais, né, geográficos, a idade, e também com a metodologia bacteriológica que é empregada na região, no laboratório, e assim vai. O Streptococcus agalacti, ele tornou uma bactéria mais frequente em infecção perinatal, porque ele também pode ser conhecido como causador da mastite, fazendo com que a mãe não tenha produção de leite materno. Por isso que o nome dele é agalacti, que lembra, né, o leite. Então, essa frequência, como eu falei, ela é variável, mas ela não está relacionada com fatores de atividade sexual, quantidade de parceiros, e estado civil também, porque eles não são fatores que influenciam na prevalência da colonização do trato genital, porque não tem correlação com as ISTs, são coisas diferentes. Quando ocorre essa infecção na gravidez e quando ela não é tratada, as complicações, elas são diretas nos recém-nascidos, no neonato. Existem 2 tipos de infecção descrita em neonato, a precoce e a tardia. A maioria dos casos são os precoces, que se manifestam na primeira semana de vida e pode aparecer até mesmo antes das 72 horas após o nascimento. O recém-nascido que é infectado, ele é infectado principalmente durante o trabalho de parto, quando ele está passando pela cavidade vaginal da mãe, que está colonizada pela bactéria. Porém, esse tipo de infecção, ele é precoce, a infecção precoce pode ser adquirida ainda no útero. Como já citei, a bactéria ela consegue driblar o sistema imune. Então, uma vez que o feto aspira esse líquido amniótico contaminado, a bactéria é levada para o pulmão, lá para os alvéolos pulmonares, onde ocorre a reprodução de forma muito rápida. E se ela não é eliminada pelos macrófagos pulmonares, ela pode causar sérias consequências. Depois que ela adentra o organismo, o corpo aciona a resposta imunológica, né, do feto que já existe. Só que muitas vezes é ineficaz o insuficiente, porque o recém-nascido, principalmente o prematuro, ele tem quantidade baixa de macrófagos alveolares. Porque a gente pode relacionar com a questão de que o pulmão é a última coisa que fica pronta no recém-nascido. Então, se tá no pulmão, é bem difícil de ser controlada essa infecção. No recém-nascido, o Streptococcus agalacti, ele pode ser responsável, causador da septicemia, da meningite, da pneumonia, e também pode provocar infecções cutâneas, ósseas, articulares, levando a quadros clínicos de retardo mental, perda da visão, audição, nas crianças que sobrevivem, porque a consequência mais pesada é a morte do neonato, né? Quando não consegue bater de frente com essa infecção e não é feito, né, o tratamento. Para diagnosticar a infecção, ela exige uma exatidão, e essa exatidão ela é encontrada no método da cultura, que ele vai identificar qual gestante está colonizada e qual gestante não está colonizada pelo Streptococcus agalacti. Então, para alcançar resultados de eficácia máxima, deve ser observado os cuidados, como em qualquer outra coleta, mas a questão do sítio anatômico para a coleta da amostra, no cuidado do transporte, a preservação do material e de métodos microbiológicos também é preciso da cultura e da detecção do streptococo, porque tudo isso pode interferir para dar um falso positivo ou um falso negativo também. As amostras clínicas mais indicadas para pesquisa de gestantes portadoras são colhidas no canal vaginal da mãe, e a pesquisa no recém-nascido é um material coletado após o nascimento, no cordão umbilical mesmo, no canal auditivo externo, na garganta e no reto. Em crianças que apresentam a infecção tardia, que é uma coisa mais rara, é coletado sangue, líquor e urina, normal, assim. O meio seletivo mais utilizado para a cultura, né, dessa amostra materna é o agar-sangue, devido à sua característica de enriquecimento que satisfaz esse patógeno, que é um patógeno bem exigente para ter o crescimento. Outro fator importante também para a positividade e eficácia desse resultado é o momento da coleta no pré-natal. Então, tendo resultados positivos elevados quando ele é feito
no tempo certo, que é entre a 35ª e 37ª semana de gestação, sendo que o material colhido antes desse período pode gerar um resultado equivocado, ou depois um resultado positivo tardio que vai gerar complicações para o recém-nascido. Uma vez que a colonização materna ali no início da gestação não tem um valor de infecção neonatal. E depois tem valor de infecção, porém pode ser tarde. As principais falhas em muitas regiões, além da coleta fora do tempo gestacional ideal, vão da falta de utilização de meio de cultura correto. E também feita a coleta apenas no sítio vaginal. Então, isso quem vai determinar ali é o médico, porém, os médicos, eles têm que pedir mais de uma coleta no sítio vaginal e também na região ali da cerviuterina ali. O tratamento, ele vem da questão de que depois que é positivado esse exame, o antibiótico mais recomendado para o tratamento das infecções é a penicilina. Existem outras alternativas, porque se tiver uma tolerância a esse antibiótico, pode associar a penicilina com a gentamicina ou outro aminoglicosídeo. Em caso de alergia, que também tem uma porcentagem alta de pessoas que têm alergia à penicilina e ampicilina, os antibióticos utilizados como alternativa são a eritromicina e a clindamicina. Aí depois a profilaxia, que é bem importante a gente falar, que para prevenir essa infecção neonatal, segundo a orientação municipal de saúde da cidade de São Paulo, o método de escolha é a antibiótico profilaxia intraparto, iniciando 4 horas antes do nascimento. Então, é iniciado na mãe, antes mesmo do bebê nascer. A eficácia dessa profilaxia realizada ali no intraparto, né, é estimada em torno de 25 a 30% dos casos, reduzindo a mortalidade em 10% dos bebezinhos. Como prevenção dessas infecções neonatal, é recomendada a cultura do material vaginal e retal das gestantes, para que possa ser feita, né, essa quimioprofilaxia adequada. Então, chegando a uma conclusão, é necessário fazer a coleta do material no tempo certo, uma metodologia correta e fazer a antibiótico terapia para evitar essas complicações nos recém-nascidos. Aqui, no caso, daí são as minhas referências. E seria isso. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Giovana, pela sua apresentação. Gente, são assuntos muito importantes, né? Que todo mundo conhece alguma pessoa que já esteve grávida, todo mundo sabe da importância do pré-natal, e esse é um dos exames que compõe o pré-natal, né? Então, é extremamente importante sabermos o porquê, né? As implicações, quais são os problemas e tudo mais. Então, Giovana, foi uma belíssima apresentação. Muito obrigado. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para a Giovana, podem colocar aqui nos comentários, tá? E se você estiver gostando, né, desse formato da mostra científica, compartilhe com as pessoas para que eles também possam estar presentes no nosso evento, tá? Vamos então ao nosso próximo trabalho, que vai ser apresentado então pela Mariana Macedo Juste e a Simone de Souza Borges, que é o perfil lipídico e de desidrogenase lática após a aplicação da criolipólise de placas. Então, nesse trabalho, elas vão apresentar um ramo também da biomedicina bastante procurado ultimamente, né? Que é principalmente a respeito da biomedicina estética. Então, eles aliaram duas áreas, a estética e as análises clínicas sobre um procedimento que é bastante usado na estética, e vão apresentar um pouquinho para nós a respeito disso. Mariana e Simone, é com vocês. Eu me chamo Simone, sou acadêmica da 8ª fase do curso de biomedicina, e o título do nosso trabalho é Perfil lipídico e desidrogenase lática após a aplicação da criolipólise de placas. Sabemos que a procura por procedimentos estéticos está em constante crescimento, principalmente quando esses refletem problemas que afetam a autoestima. Vivemos rodeados por padrões de beleza e esses buscam medidas precisas para qualificar o padrão a ser seguido. Dentre os tratamentos mais procurados estão aqueles que objetivam a redução de gordura localizada, como a utilização de máquinas de congelamento que prometem impressionantes resultados a curto prazo.
O tecido adiposo é caracterizado por células adiposas, as quais denominamos de adipócitos, que armazenam muita gordura. Esse tecido é o principal reservatório energético do organismo. O acúmulo de tecido adiposo é causado principalmente por uma dieta inadequada, rica em alimentos gordurosos e carboidratos e falta de exercícios físicos. Quando a pessoa ingere mais calorias do que gasta, esse excesso é armazenado na forma de gordura, e essa gordura irá se acumular nas áreas mais flácidas do corpo. A criolipólise é capaz de realizar a apoptose, que é a morte programada das células do adipócito, através de uma paniculite local, controlando a aplicação do frio na pele. Percebeu-se que é possível lesionar de forma seletiva os adipócitos, evitando danos à epiderme e derme, sendo eficaz no tratamento de excesso de tecido adiposo. A paniculite é considerado o fator desencadeador da apoptose, sendo responsável pelo resultado estético do tratamento. A criolipólise é um método não invasivo que age na redução da gordura corporal através do congelamento controlado, capaz de destruir as células de gordura e eliminar as gorduras que estão no seu interior. A temperatura de congelamento é de menos 5 graus, e após o congelamento, as células de gordura rompem-se e são eliminadas naturalmente pelo sistema linfático. Então, eu me chamo Mariana, sou acadêmica da 8ª fase também de biomedicina, e eu vou falar então da questão do que a gente utilizou e como a gente utilizou e os resultados também. A criolipólise que foi utilizada foi uma criolipólise da Medical Sun. Essa criolipólise, ela congela até -5. Então, essa questão da criolipólise que a gente usou, a gente separou o pessoal em 2 grupos. Esses 2 grupos que a gente utilizou, um grupo foi apenas congelado e não foi passado nenhuma especificação, nenhuma orientação, e o outro grupo foi passado as orientações de atividade física, no mínimo 30 minutos por dia, e essas atividades físicas compreendiam de 30 minutos a 1 hora, que elas teriam que fazer diário, compreendendo os 7 dias da semana, e teriam que fazer o corte do uso do consumo de carboidratos na alimentação. Então, os 2 grupos foram divididos, mas a aplicação foi feita de forma igual para os 2 grupos. Foram 12 acopladas de máquina, essas 12 acopladas de máquina foi em torno de 1 hora cada uma, com processos de reperfusão de 30 minutos para não correr risco de queimadura nos pacientes. Então, a gente fez o trabalho com base para identificar, então, o perfil lipídico, por que a gente utilizou o perfil lipídico, e o LDH, que seria desidrogenase lática. O perfil lipídico a gente utilizou por questão para identificar os possíveis riscos que poderiam ter à saúde das pessoas, até porque foram acopladas várias vezes, como foram 12 acoplamentos da máquina, então para a gente identificar se teria algum risco em questão da gente liberar esse ácido graxo na corrente sanguínea dos pacientes, para não submeter eles a problemas cardiovasculares, esteatose hepática, ou então até mesmo uma aterosclerose, então para a gente ver se iria elevar ou não os níveis desse perfil lipídico. E o LDH a gente utilizou como marcador, porque em caso de lesão celular, esse marcador é um marcador enzimático que ele causa aumento. Em caso de lesão de órgãos e tecidos, como a gente estava utilizando o tecido adiposo, aí o tecido conjuntivo, mas a gente estava especificamente trabalhando com tecido adiposo, ele foi utilizado como um meio de marcador e que deu alguns resultados indicativos para a gente também. Então, vou falar um pouquinho dos resultados que a gente obteve, uma prévia dos resultados que a gente tem. O colesterol, no caso lógico que todos dos 2 grupos, o que teve uma maior baixa de todos os marcadores foi o grupo controle, que seria o grupo que fez as atividades físicas e teve uma baixa no consumo dos carboidratos. Então, o colesterol, o ideal seria menor que 190, a base do pessoal ali, que foi feito ali, a primeira que a gente colocou ali, colesterol 1,
tudo que tem ali como marcador número 1 foi feito antes da gente fazer as aplicações em todos os grupos. A partir do número 2, 3, 4 e 5 foram as semanas sucessivas que a gente foi fazendo os exames nas pacientes. Então, a partir da semana 2, já foi 7 dias, foi intervalo de 7 dias que a gente fez os exames, 7 dias antes do procedimento, a gente fez o procedimento, e depois, 7 dias depois, a gente repetiu o procedimento, e os intervalos foram todos os 7 dias em todos os pacientes. Então, o exame 1 ali, ele confere um nível de colesterol alto em todos os grupos. O grupo que teve melhor resultado, então, foi o grupo controle, que conseguiu, apesar da aplicação, desencadear bastante a liberação do ácido graxo. O pessoal com atividade física, com controle do carboidrato, conseguiu ter uma baixa maior com questão aos outros grupos, que também teve baixa nos marcadores. Questão do HDL, o HDL, então, o ideal seria maior que 40, no caso delas, esse índice, então, ele estava, no caso, bem mais baixo ali, e ele foi regulando constante as semanas que a gente foi fazendo os exames, com uma melhora boa também em todos os grupos. A questão, então, do LDH, os marcadores de LDH, em uma das semanas, infelizmente, a gente não conseguiu ver esse marcador, porque a máquina não fez a leitura. A gente fez a leitura no automatizado. Então, daquela semana que ele consta em branco, não foi feito a leitura. Todos os marcadores do LDH, eles estavam a níveis baixos, porque todas as meninas fizeram uso do ácido ascórbico. E o ácido ascórbico, por questão da Covid, as meninas estavam fazendo, por questão de Covid, imunidade, todas elas estavam fazendo uso sem orientação nossa, elas já vinham fazendo uso, então por isso alguns marcadores ali estão bem baixos, mas com a semana após ali a aplicação, na primeira semana, ele já deu uma alterada. Como elas continuaram fazendo uso do ácido ascórbico, eles baixaram novamente. Então, por isso ali que os marcadores depois eles aparecem baixos novamente. Então, após a primeira semana de aplicação, com 7 dias, já teve marcador para lesão celular. O não HDL, então, os indicativos, que seria o colesterol ruim, que a gente diz, todos eles baixaram em todos os grupos, consideravelmente, tá? E os triglicerídeos, ele tem que ficar menor do que 175. Os níveis totais desse grupo baixou, principalmente no grupo controle. Então, o interessante é que o único participante do grupo que fez utilização de bebida alcoólica foi o único resultado que a gente fez, embora a pessoa fez consumo de bebida alcoólica esporadicamente, foi o menor resultado observado no registro fotográfico das meninas. Então, a identificação, o que a gente teve de identificação de todo esse processo? A indicação para se ter um controle melhor, tá? Nenhuma das meninas faziam uso de eram fumantes, então o tabagismo não foi colocado em questão. Então, a redução do peso das meninas do grupo controle foi identificado. O consumo de carboidrato ajuda bastante na questão da regulação, embora a gente trabalhasse com um deslocamento de ácido graxo na corrente sanguínea dos pacientes, tá? A criolipólise, ela não confere risco, e ela tem uma baixa dessa gordura abdominal, como vai apresentar ali nas fotos a seguir. E a atividade física também, ela confere um resultado bem bom para a questão dessa eliminação, essa oxidação desses ácidos graxos. Então, essa movimentação dos ácidos graxos para a corrente, ela é de forma gradativa, e o que não confere risco à saúde dos pacientes. Então, a gente vai colocar para vocês as fotos dos resultados via registro fotográfico, que a gente fez o registro via exames, e agora a gente vai fazer o registro, a gente vai mostrar também a questão do registro fotográfico.
Então, ali confere ali todas as meninas ali que participaram porque foram 2 meninas do grupo controle e 2 meninas do outro grupo. A que teve o menor resultado foi a que fez utilização de bebida alcoólica, e as demais, nas fotos, as 2 fotos de cima foram do grupo controle, e as 2 fotos de baixo foram as meninas que fizeram a questão do grupo que não só foi congelado e não foi passada orientação alguma, mas todas elas tiveram resultados. Só que o grupo que teve o maior resultado foi a questão do grupo que fez as orientações, questão de dieta, que eles cortaram o carboidrato e que fizeram atividade física. E nosso trabalho, então, seria isso. Agora a gente vai apresentar para vocês as referências que a gente utilizou e queremos agradecer a participação na mostra científica. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Simone, pela apresentação de vocês. Bom, como a gente pôde notar, esse trabalho é muito importante para a gente também entender o que acontece, né, após essa aplicação. Então, biomedicina estética não é somente beleza, né, ela também é ciência, então hoje a gente consegue, então, atrelar essas 2 áreas e ainda assim enriquecer muito mais a nossa profissão. Muito obrigado, meninas, pelo trabalho de vocês, pela apresentação. Com certeza foi muito proveitosa. E eu queria aqui, então, pedir às pessoas que, se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, né, que coloquem aqui nos comentários, que elas vão responder também. E também, claro, né, mais uma vez, se vocês estiverem gostando desse formato, compartilhem o link, dá like, curte, compartilha, né? Então, espalhe essas informações. E lembrando também que vai ficar disponível nos canais da Uniplac essas apresentações para depois, eu quero rever a apresentação delas. Não tem problema. Vai ali, acessa, vai estar disponível para vocês esse link aqui por mais algum tempo, tá bom? Vamos então à nossa próxima apresentação, que vai ser feita pela Patrícia Pereira Schmeller, a Isabela Tércia Miller, Karine Kramer, Maria Giovana Manente, né, que é um estudo epidemiológico do sobrepeso e ou obesidade e os seus fatores de risco associados em acadêmicos dos últimos períodos de curso de graduação da Universidade do Planalto Catarinense. Então vamos lá, Patrícia, é a hora da sua apresentação. Boa sorte. Olá, boa noite. Eu me chamo Patrícia Schmoller, sou aluna do curso da Biomedicina e vou estar apresentando para vocês o meu projeto de pesquisa, que tem como título o Estudo Epidemiológico do Sobrepeso e Obesidade e seus fatores de risco associados em acadêmicos dos últimos períodos dos cursos de graduação da Universidade do Planalto Catarinense. Esse projeto está sendo orientado pela professora Débora Mosena. Então, o presente trabalho tem como temática o aumento de peso dos estudantes nos últimos anos de graduação, evidenciando que o estilo de vida por ele levado pode estar intimamente associado ao fator de sobrepeso e obesidade. Então, mais de 30% dos adultos são considerados obesos no mundo, caracterizando como uma epidemia mundial e um problema de saúde pública. Vários fatores são responsáveis pela origem do desenvolvimento do estudo da obesidade, influenciada por fatores genéticos, metabólicos e fisiológicos. Então, pela primeira vez, o número de obesos é igual ao número de desnutridos no país. Então, o que a gente pode relacionar ao fator de obesidade? O que é a obesidade? Então, ela é definida como o excesso de gordura corporal calculado pelo índice de massa corporal, que é o IMC. Então, o IMC é uma estimativa quantitativa indireta da adiposidade, que é o excesso de gordura no nosso organismo. Então, justificativa. Então, a presente pesquisa, ela concentra-se no fato de que pode ser uma fonte de conhecimento que visa minimizar e evidenciar o problema frente aos fatores de risco evidenciados pelos estudantes. Entre esses riscos, podemos encontrar o estresse gerado pelo fim da graduação, os trabalhos de conclusão de curso e o aumento da carga horária de estudo. Então, é um aspecto importante dos discentes da Uniplac, pelo fato de que os mesmos associam trabalho e estudo. Sendo assim, foi
foi feito necessário saber se esse estilo de vida ele cria obstáculos entre uma alimentação saudável, uma prática de atividades físicas, um horário de lazer. Então, tudo isso é um fator que vai gerando problemas ao decorrer do curso e lá no final tudo isso está sendo evidenciado. Então, os nossos objetivos, né, verificar a situação epidemiológica de sobrepeso e obesidade e seus fatores de risco associados em acadêmicos dos últimos períodos da Uniplac, analisar a relação entre o estilo de vida e o índice de massa corpórea e definir os fatores de risco que levam os estudantes ao sobrepeso e à obesidade no final da graduação. Então, a metodologia. Então, trata-se de uma pesquisa transversal, com abordagem quali-quantitativa. O questionário ele foi estruturado com perguntas objetivas fechadas. Os participantes do estudo foram discentes que estudam nos últimos períodos de graduação, e os mesmos responderam ao questionário de forma online, por conta da pandemia. Esse questionário foi aplicado através de links no período de maio de 2021 a agosto de 2021. E foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CEP da Uniplac. Então, os benefícios. Então, como benefício desse estudo, entende-se que as informações obtidas por meio dos questionários contribuirão para uma melhor compreensão dos fatores envolvidos no aumento de peso dos estudantes durante a graduação. Então, com a coleta primária dos dados realizada e o trabalho estatístico concluído com os mesmos, será possível a publicação dos resultados e a discussão de quais as políticas necessárias para diminuir a ocorrência entre a obesidade. Então, os resultados que a gente espera é que, com o levantamento dos dados obtidos, será possível analisar os fatores associados ao estilo de vida dos acadêmicos e, com isso, traçar os possíveis motivos pelo qual o sobrepeso e a obesidade está se tornando prevalente. Então, nós estamos ainda em fase de análise, né, do questionário que a gente aplicou. Foi levantado um percentual de 100 respostas nesse questionário. Então, vai ser feita uma análise através dos resultados. A gente vai tabular tudo através de tabelas e gráficos. E através dos conhecimentos que foram nos passados e com a aplicação do questionário, a gente vai verificar se essa relação entre os hábitos alimentares, a prática de atividade física, como é gerado o estresse no fim da graduação, ele tem um fator prevalente na obesidade ou sobrepeso dos estudantes dos últimos períodos de graduação. Então, aqui algumas das principais referências do projeto. Gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer aos discentes que se dispuseram a responder o questionário para que possa ser possível a nossa pesquisa, a minha professora orientadora Débora Mozena, e a todos vocês. Então, vou deixar o meu e-mail de contato para dúvidas e sugestões. Tenham uma boa noite. Muito obrigado, Patrícia, pela sua apresentação. Podemos, então, perceber aí um resultado prévio, né, de uma pesquisa realizada dentro do próprio campus. Então, isso acaba somando também para nós sabermos qual é o, né, como que os nossos estudantes estão relacionados a isso, né, essas informações. Muito obrigado, Patrícia, com certeza um trabalho muito relevante e que vai somar muito aí também no desenvolvimento dessas informações, né? Então, se você tiver dúvidas, comentários, críticas e elogios, coloca aqui que eles vão responder para vocês, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo trabalho, que vai ser apresentado pela Viviane Moraes Chemes, que é Aloe Vera e seus benefícios cicatrizantes. Então, Viviane, a apresentação é sua, vamos lá. Olá a todos, eu me chamo Viviane Moraes Chemes, eu sou acadêmica da 6ª fase de Biomedicina, e hoje eu vim compartilhar com vocês, então, meu projeto de bolsa do artigo 170, que se chama Aloe Vera e seus benefícios cicatrizantes. Esse projeto, então, ele foi feito juntamente com a minha orientadora, a professora Débora Mozena. Antes de começar a falar sobre o meu trabalho em si, eu vou falar sobre o principal, que é a planta a ser estudada, que é a Aloe Vera.
Então, a babosa, ou como ela é conhecida cientificamente, aloe vera, ela possui diversas funcionalidades no quesito de estética e saúde. Mas o que eu vou focar aqui hoje para vocês vai ser o seu potencial cicatrizante. Então, eu coloquei uma foto ali, caso vocês não conheçam a planta. E falando um pouco mais dela, ela é uma planta de origem africana. Ela é composta de mais de 98% água. E ela, nas suas folhas, ela é dividida em duas partes. Primeiro, ela possui um gel transparente, no qual esse é utilizado para fim cicatrizante, e uma espécie de líquido amarelado, que esse líquido é rico em aloína. Como objetivo, então, no meu estudo, é mostrar para vocês o que eu encontrei na literatura sobre o uso de aloe vera na cicatrização. A metodologia, então, que eu utilizei foi artigos científicos da plataforma Cielo, publicado entre os anos de 2007 a 2019. Eu utilizei, então, para fazer essa pesquisa, a palavra-chave como aloe vera, babosa e cicatrização. Antes de continuar falando sobre a cicatrização e a babosa, eu vou chamar a atenção para o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fala, a Anvisa. Então, no Brasil, é autorizada produtos de uso tópico contendo aloe vera, como fitoterápicos para fins de cicatrização. Então, creme, pomada é liberada. Como a gente ainda está em período de pandemia, né, o álcool em gel hoje em dia virou rotina na nossa vida, a indústria, então, hoje ela fabrica álcool em gel à base de aloe vera, porque além de ter as suas propriedades cicatrizatórias, a aloe vera também ela é rica em propriedades hidratantes. Porém, então, o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês é sobre a comercialização de sucos ou qualquer outro tipo de alimento à base de aloe vera. Então, isso é proibido porque não existem relatos de que seja seguro, né? E existem pacientes que tiveram reações adversas tomando suco, à base de aloe vera, entre outros. Falando um pouco mais, então, sobre a toxicidade da planta, essa ingestão, então, ela não é comprovada, até porque a gente não tem estudos científicos falando no que pode ocasionar você estar ingerindo a planta, né? E como eu tinha falado inicialmente ali no começo sobre o líquido amarelo da babosa, que é rico em aloína, essa aloína, então, no nosso corpo, ela faz com que a gente tenha um efeito catártico, ou seja, no nosso corpo ela faz com que a gente tenha um efeito laxante, um laxante natural, no caso. Só que você não medindo essa quantidade de aloína no seu corpo pode trazer grandes riscos à sua saúde. Falando então sobre o principal, né, o foco da nossa pesquisa, cicatrização, um estudo então que eu trouxe para vocês de Brandão, de 2016, ele fala sobre a aloe vera, né, sobre seu gel. No caso, no gel, no parênquima, existe um substrato cicatricial, que é a manose 6-fosfato, estimulante proliferativo de fibroblastos. Então, o que acontece? Como essa substância ela faz a estimulação ali, faz com que o nosso corpo produza colágeno. E esse colágeno ele vai trabalhar na área em que precisa de cicatrização. Então, falando um pouco sobre os resultados da nossa pesquisa, eu tive vários resultados, né? Porque como não foi 1 ou 2 artigos que eu utilizei, muitos deles falam que a babosa ainda precisa de mais estudo, que ainda não tem evidências que eu possa comprovar totalmente que possa ser utilizado. Mais um estudo satisfatório, que é esse feito pelo Eshig em 2010, ele utilizou então a babosa em pacientes submetidos à cirurgia de hemorroidectomia aguda. Então ele pegou o quê? Pegou o gel da planta no pós-operatório, utilizando o paciente, e os pacientes apresentaram melhora significativa na dor do pós-operatório e na diminuição do consumo de analgésico. Então, ele teve esses benefícios e ainda melhorou na cicatrização desses pacientes. Então, o que a gente pode concluir com a minha pesquisa aqui hoje, né? A babosa, sim, ela tem sua propriedade cicatrizante, isso não é escondido para ninguém, só que ainda precisa de mais estudo, porque a gente tem que levar em consideração as pessoas que têm alergia à planta, a gente tem que levar em consideração que não existe só um tipo de espécie de babosa, existe vários. Todas essas babosas são produzidas de um jeito diferente, então tudo isso tem que levar em consideração. Então, sim, ela cicatriza, mas ainda precisa de mais estudos para falar, pode utilizar na cicatrização tranquilamente.
Aqui, então, eu trouxe umas referências bibliográficas do que eu utilizei para fazer esse slide, né? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço a atenção e era isso. Muito obrigado, Viviane, pela sua apresentação. Parabéns. É um assunto que a gente, né, tá aí junto com a biomedicina, transpõe outras áreas, né? E a gente pode, então, entender um pouquinho da fitoterapia, né, dos fitoterápicos, das plantas em si, né, na nossa aplicação, né, que é bem interessante. Então, gostaria de parabenizar. E você aí que tem alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio a ser feito, faça aqui nos comentários. E também espalhe o link, compartilhe, curta e compartilhe, né, o nosso evento nas suas redes sociais, tá? Eu gostaria de parabenizar também todos os acadêmicos que passaram por aqui nessa noite, que trouxeram muito conhecimento e que atrelaram, que trouxeram realmente, né, coisas novas ao nosso desenvolvimento científico, né? Isso é esforço e fruto do empenho de vocês. Parabenizo muito pela coragem, pela disponibilidade de estarem aqui apresentando. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas, né, para sermos pesquisadores, para que nós temos a melhor formação, é uma situação que nós teremos que passar. Então, parabenizo vocês pela coragem, pela disponibilidade, por acreditarem nesse evento, que é um evento grandiosíssimo da nossa universidade, e que vai contribuir consequentemente na formação de vocês, na disseminação de informação, que vai fazer ainda com que outras áreas de repente possam surgir, né? Então, parabenizo também a equipe organizadora da 24ª Mostra Científica da Uniplac, a todos os artistas que resolveram se apresentar, que eu acho que foi muito interessante também, que enriqueceu muito a nossa mostra científica. Então, é muito interessante que isso se propague, né? Que nós sejamos mais abertos também a essas inovações, certo? Essa live vai ficar disponível, então, no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac, então você pode depois rever todas as apresentações, e sendo assim, agradeço a presença de vocês e a todos aqueles que nos assistem nesse momento e que, de uma forma ou outra, também desejam fazer parte da Uniplac, que nos procure, nós estaremos à disposição de vocês, certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!